Sejam bem-vindos ao Líderes de E-Commerce Podcast. É o podcast do Com Educação. Vocês já conhecem o Com Educação, né? Mas se vocês não conhecem, eu vou explicar um pouquinho. E aqui embaixo também, no nosso canal do YouTube, terão outras explicações de como que a gente está agindo, o que que a gente está fazendo, e a gente está fazendo bastante coisa. E eu amo fazer esse podcast, porque realmente é o meu coração. No podcast do Conecom, vocês vão ouvir de tudo um pouco. A gente vai falar de meio de pagamento, a gente vai falar de plataforma, a gente vai falar de CRM, tudo para aumentar a performance de quem está nos escutando. Bom, eu não falei quem eu sou ainda, né? Bom, eu sou o Maurício Guimarães, eu sou o diretor comercial e de parcerias do Conecom Educação e sou o host desse podcast. Fechou, gente? Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Vamos começar. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse episódio tá espetacular. Eu acho que é um adjetivo que eu posso dizer. Espetacular. Porque eu tô aqui com uma empresa, uma fintech, olha, eu vou batendo. Eu fico fazendo assim com a mão, viu? Mesmo, viu? Eu sempre sou assim, eu sou muito expansivo. Eu tô com uma fintech, com uma empresa de meios de pagamento. Eu vou apresentar eles um pouquinho melhor, mas já mora no meu coração há um tempinho, já conheço eles desde a época do Charles, que era sócio dessa empresa. Quem já conhece já tem mais ou menos a ideia. Mas sem mais delongas, porque senão eu fico falando mais do que o homem da cobra, eu vou apresentar esse cara que está aqui junto comigo. Agora eu vou levantar o meu óculos para poder ler direitinho essa bio. Ele é gerente de parcerias da Shipay. Muitos de vocês já conhecem a Shipay. A Shipay é uma fintech e um hub de pagamentos focado em Pix. Então, se você tem Pix na sua operação, a Shipay já mora no meu coração e vocês podem conversar com eles. A gente vai colocar todos os detalhes do site da Shipay, redes sociais, como vocês conseguem encontrar com a galera também, tá bom? Então eu tô com o gerente de parcerias da Shipay, o meu amigo Leandro Nunes. Muito prazer falar com você, Leandro. Muito bem, muito obrigado, Maurício. Depois de uma apresentação dessa aqui, o podcast fica mais suave possível, né? Ótimo. Obrigado, prazer falar com vocês aqui todos na internet, do mundo do e-commerce. Obrigado pelo convite da Conecom. É sempre muito prazeroso ser parceiro de vocês e estar no dia a dia tentando ajudar os nossos donos de plataformas, os nossos lojistas, né? Nesse mundo tão complicado e tão gostoso e tão prazeroso também que é o mundo do e-commerce. Obrigado pela gentileza do convite. Estamos à disposição aqui de vocês. Obrigado a você pela presença. Nós estamos com as meninas também da Shipay que estão aqui nos nossos bastidores. Depois elas vão dar um oizinho aqui pra gente também. Faço questão. Porque a gente nunca faz nada sozinho, né, Leandro? Exatamente, é isso aí. A gente sempre tem um time por trás, a gente sempre tem uma equipe. E se forem tão apaixonados como a gente pelo negócio, por realmente tratar com os nossos clientes, e isso é um grande... Porque tem muita gente que fala assim, mas o meu diferencial é o atendimento. Não, o atendimento é obrigação hoje em dia. Um bom atendimento é uma obrigação. Então existem outros diferenciais que a gente pode também atuar. Mas antes que eu também esqueça, gente, a Shipay, ela além de ser parceira do Conecom, ela também é nossa mantenedora. Então ela está dentro da companhia, está dentro do Conecom Educação, trazendo conteúdo, trazendo educação de fato, trazendo ferramenta, trazendo várias alternativas para você, lojista, que está sempre buscando alternativas para melhorar suas vendas, melhorar os seus pagamentos, diminuir custos. Então, existem inúmeras estratégias que a Shipay consegue ajudar. O Leandro vai explicar um pouquinho para a gente também sobre isso. Mas não só sobre isso, não vamos falar só sobre ferramenta, viu, galera? A gente vai falar sobre muitas coisas aqui também. Fechou, Leandro? Vamos que vamos? Fechou, vamos embora. Vamos para cima, então? Vamos para cima. Então, acho que uma dúvida que eu ainda tenho, mesmo eu conhecendo já a Shipay há um tempinho, vocês atuam, quando você fala hub, né, e quando a gente fala de fintech eu entendo que seja alguma coisa relacionada a financeiro, a meios de pagamento. Isso aí. E o hub. Me explica por que hub? Por que o hub? Bom, primeiro, a Shipay é uma empresa do grupo B3, né? Nós estamos no conglomerado da B3, fomos recém-adquiridos pela B3 agora em agosto de 2025. Então, é uma empresa em plena expansão ainda, apesar de ser uma fintech, mas é uma empresa em plena expansão. E aí, só te explicando, então, um hub de pagamento, o que é? O que a gente liga os meios de pagamentos
Então você tem a Shippay centralizando os meios de pagamentos lá em cima, e no nosso caso é Pix, boleto Pix, duplicata escritural, que vai entrar um pouco mais para frente em empresas, mas basicamente Pix, boleto Pix, Pix automático. A Shippay está aqui no meio e ela vai ligar os outros meios de pagamentos embaixo dela. Por isso que é um hub de distribuição de meios de pagamento. Então eu falo tanto com o PDV, quanto com aplicativos, quanto plataformas de e-commerce, quanto com ponto de venda. Então eu consigo distribuir o meio de pagamento do Pix dentro dessa gama de produtos que vai levar as vendas das plataformas, dos aplicativos para o cliente final. A gente é focado em Pix, nos PDVs, dos pontos de vendas de lojas físicas, mas também nos pontos de vendas de lojas digitais, de marcas digitais. Então serve tanto para plataforma, quanto para aplicativos, e tudo que você vê no contexto de uma plataforma digital, que gera um meio de pagamento, a gente, lembrando do Pix, você vai lembrar da Shippay, ela vai estar lá para servir o consumidor final. Vamos ajudar a galera até da questão do entendimento de Vamos fazer um desenho virtual, um desenho aqui no ar da atuação de fato da Shippay. Então, quando a gente fala de integrações, quando a gente fala de plataforma de e-commerce, muitos que estão aqui nos assistindo, eles acabam nos perguntando depois sobre as siglas que a gente usa. Então, imagina que eu tenho uma plataforma de e-commerce que é a loja integrada, vai lá, que é a Shopify. Ok. Vou subir um pouquinho mais, né? Não que a loja integrada seja ruim, gente. Loja integrada, uma das melhores plataformas de e-commerce do Brasil. Já implantei muita loja integrada, super funciona, é super boa. Mas vamos falar um pouquinho de Shopify. Tem Shopify, eu tenho uma loja aqui e eu tenho o meu RP, certo? Bom. Então a gente faz essa comunicação. Só que para eu poder viabilizar o pagamento, ou seja, quem entra na minha loja para comprar um tênis, ele vai fazer o pedido e vai colocar lá a opção para pagar no Pix. Perfeito. Neste momento que ela vai colocar a opção para pagar no Pix, quando ela finaliza o pedido, ela vai para a Shippay, como tecnologia, como empresa, aí seria um terceiro nesse meio, né? Lembrando, gente, plataforma, ERP, no meio tem a Shippay. Aí vai essa informação para a Shippay, essa integração, esse pedido. A Shippay faz a mágica dela com relação à captura desse pagamento, volta para o ERP, dizendo assim, ó, está aprovado o Pix, ou seja, já caiu na conta do lojista. É isso que acontece. Perfeito, é isso que acontece. E aí tem um meio do caminho ainda aí. Você tem uma plataforma que existem diversos clientes dentro dessa plataforma. Então, o cliente opta por aquela plataforma para vender o seu produto. Mas essa plataforma, por vezes, ela pode não estar integrada em todos os bancos. Então, o que ela pode? Ela integrando com a Shippay, uma única API, ela vai dizer assim, ó, o cliente Maurício está querendo vender os produtos dele e ele quer escolher a plataforma X para vender os produtos dele. Mas ele tem o banco A, B, C, ou ele é cliente da Caixa ou do Santander. E o Pix dele ou o meio de pagamento dele é só por lá. E aí vamos dizer que a plataforma não tem ainda a homologação com aquele banco. Ela estando homologada com a Shippay, ela já pode falar, não, pode vir comigo, porque eu tenho a Shippay comigo e eu consigo integrar com todos os bancos. Nós somos integrados em mais de 14 bancos. Então a plataforma, ao se integrar com a Shippay, e muitas delas já estão integradas com a gente, depois eu posso até citar algumas delas, vai poder ter aquele seu cliente vendendo na plataforma que ele escolheu para ter, e ela vai poder ofertar a gama de pagamentos para a Shippay. Então, mais do que isso, ofertar para o produto final, para o cliente final que está utilizando aquela plataforma, a nossa conexão. Então é isso mesmo, o cara escolhe o produto, vai para o meio de pagamento, o RP, a plataforma, nos avisa daquele meio de pagamento, bate na Shippay, eu dou o ok daquela venda, ou a negativa daquela venda, se o cara não tem saldo ou não, e já vai para lá e libera o produto para se fazer. Acho que uma coisa importante, Maurício, não sei se ficou bem claro nisso, mas eu quero já um outro item que a gente faz dentro da Shippay, que é a liquidação imediata, que é óbvio, é um Pix, é uma liquidação imediata. Mas o que acontece? Quando a pessoa coloca o produto no carrinho e vai fazer um pagamento, e vamos imaginar que ela escolha um pagamento via cartão, ou um pagamento via débito, ou um pagamento até via Pix. Com a Shippay no pagamento via Pix,
a pessoa pode escolher, o lojista, tá? Tá. O tempo de expiração desse QR Code. O que acontece? Se a pessoa vai lá e abandona o carrinho, eu já tenho um comprometimento do estoque dessa venda, certo? A hora que eu escolho alguns produtos, eu vou lá, já chamo no estoque, eu já elimino o estoque daquela venda, porque eu vou estar vendendo um produto para o Maurício. Eu vou vender 3 camisas para o Maurício, eu vou lá e já tiro do estoque. Quando o Maurício paga, beleza, já saiu do estoque, é só fazer, vai para a embalagem, aquela coisa toda. E quando o Maurício não paga? Quando o Maurício abandona esse carrinho? Então o que acontece? Você pode escolher, você dono da plataforma, você pode escolher o tempo que você quer que esse QR Code, esse código BI fique ativo. Porque se você abandonar o carrinho e for fazer alguma outra coisa, aquilo lá expira e eu volto com o estoque para dentro da loja. Então eu não comprometo o seu estoque porque o consumidor não fez o pagamento. Isso aí, então você está me dizendo que eu consigo, dentro do painel da Shipay, configurar o tempo de expiração desse QR Code. Exatamente isso. De uma maneira fácil, simples. Fácil, simples sem problema. E tranquila. Você sabe que isso funciona muito bem em época de Black Friday. Exatamente. Entende? Época de Black Friday, porque eu não sei se você lembra dessa história, mas aconteceu alguns anos atrás no mercado de e-commerce, quando a galera ainda usava muito boleto, e algumas empresas, elas, sei lá, empresas concorrentes uma da outra, eles contratavam um monte de gente, contratavam aquelas empresas de call center para entrar no e-commerce do concorrente, gerar pedido, gerar boleto, e aí esse boleto ele segurava o estoque. E aí, isso em época de Black Friday. Então eles faziam 1000 pedidos assim, só que não pagavam esse boleto. E aí, esse cara que fez isso, que é o concorrente, estourava de vender, porque o outro não tinha mais estoque. Porque estava tudo preso nos boletos, que geralmente o boleto ficava 3 dias, né? Para expirar. É verdade esse Você lembra bilhete? disso? É verdade. Eu trabalho em meios de pagamento há mais de 10 anos já. Sempre trabalhei com cartões e com adquirência. Agora que eu estou no mundo do Pix, trabalhando com fintech de fato. Mas é verdade, sim. E aí você já me lembrou de um outro produto que a Shipay tem, que é o boleto híbrido. É o boleto com o QR Code do pagamento do Pix. Então é verdade que tinha empresa que fazia reserva de mercado, vamos dizer assim, selecionava um monte de produto, não pagava, a empresa não podia tirar do estoque porque não estava pago, se o cara pagasse não ia ter, e aí prejudicava as vendas, né? Então, acho que são 2 passos importantes, né? A Shipay tem o QR Code, que ele tem um prazo de vencimento, então você pode colocar lá 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, que seja. Então, se passou de 5 minutos, você não vai mais fazer aquela compra, pelo menos naquele momento. Então, o próprio lojista tem a condição de falar, cara, expirou, tudo bem, eu sei que essa pessoa tinha um carrinho e não tem mais, a plataforma pode guardar essas informações, no entanto, já libera o estoque para vender para outro. E aí ele pode aproveitar esse momento do carrinho que foi abandonado e fazer um outro tipo de venda, um outro tipo de comunicação com esse cliente para vender, mas aquele estoque não fica comprometido. E aí, se você pegar também dentro da Shipay, a gente tem o boleto híbrido, que ele tem uma liquidação também instantânea. Então, no momento que você faz a compra e poucas pessoas ainda estão optando por boleto. Geralmente os mais conservadores talvez escolham pagar pelo boleto. E aí sai o boleto já com o QR Code do Pix. Do Pix. Então quer dizer, primeiro que é mais barato, você tem um Pix no QR Code com custo muito menor do que o código de barras do banco, e você tem o pagamento imediato também. A partir do momento que você faz o pagamento de um boleto no QR Code do Pix, você tem um recebimento imediato também. Então, é uma vantagem, mesmo que você tenha o boleto, você tenha um boleto híbrido para ajudar na sua liquidação e no imediatismo do pagamento e não comprometer o seu estoque. Então, o boleto ele tem o código de barra normal, que a gente paga pelo banco e geralmente no outro dia que tem a baixa de pagamento, mas também tem o QR Code. Você sabe que eu uso um plano de saúde atualmente, e nesse plano de saúde é assim, eles geram um boleto, tem um código, um QR Code que é do Pix. Muito fácil, eu vou lá com o celular, abro no computador, coloco o celular, pago e já tá tudo certo. É que primeiro hoje para você ler um QR Code no seu celular já é mais difícil. Tem a câmerazinha, você consegue, mas é difícil. O QR Code, mal você encosta a câmera do seu celular, o negócio já tá... É difícil ler o código de barra. O código de barra, desculpa, isso, O código de barra é difícil de ler. O QR Code não, você passou meio desapercebido assim com o seu celular,
leu, você imaginou, já está pagando. E isso que a gente faz. Então a gente dá pro lojista a opção. Ele não precisa, geralmente o boleto, a liquidação é feita em 2 dias, o banco repassa o dinheiro, demora para ser avisado que foi pago, e o repasse do dinheiro é de 2 a 3 dias. O Pix não. É imediato, bateu na Shippay, a Shippay bate de volta no estoque, liberou o estoque, vendeu, o dinheiro está na conta do lojista no mesmo momento, né? A gente ainda usa o boleto híbrido em muitas lojas ou distribuidoras de bebidas também, que vende pela internet, mas resolve fazer o pagamento via boleto na entrega. Então, mesmo assim, na entrega vai um boleto, que aí você consegue fazer a vencimento e tal, e aí você consegue pagar tanto no código de barras ou no QR Code do Pix, que é muito mais simples, muito mais rápido. Sim. E com liquidação imediata. Bom demais, cara. Bom demais. Você sabe que tem um detalhe importante, quando a gente está aqui conversando, fazendo um podcast, sabe que tem uma galera que assiste o podcast e ainda não segue o canal. Então, gente, eu vou fazer um pedido para vocês agora, neste momento. Vocês façam uma pausa de 12 segundos, clica no sininho para poder ser avisado dos nossos vídeos, segue o nosso canal. A gente sempre está fazendo um podcast, tem sempre um assunto, tem sempre um conteúdo bacana trazendo para vocês. E, cara, quando a gente fala de meio de pagamento, geralmente a galera meio que torce o nariz quando fala de finanças, quando fala de administração. Mas do jeito que vocês estão lidando com o mercado, não é apenas uma empresa de finanças, é uma empresa de tecnologia, de fato. Eu vou perguntar um pouquinho mais sobre isso. Então, imagina como esse conteúdo ele é riquíssimo, inclusive para você que está aí nos assistindo, o lojista, porque hoje eu, como tenho um background de lojista também, já trabalhei muito tempo como gerente de e-commerce, super entendo das dores que está acontecendo dentro do mercado. Então, a Shippay veio para nos ajudar. Então, gente, dá uma curtida nesse vídeo, depois nós vamos também, terão uns cortes relacionados a esse podcast. Coloquem as perguntas que vocês quiserem também, que o Leandro vai responder. Né? Esse conteúdo está sendo gravado, mas depois quando a gente subir no YouTube, no nosso canal, também tem as perguntas, ele vai responder. Então fiquem à vontade para perguntar o que vocês querem. Fechou? Então eu gosto sempre de fazer Claro. essa comunicação, porque é uma comunicação importante para a gente também, né? Bom, Lê, então eu entendi um pouquinho mais de como o Pix consegue ajudar. E uma dúvida... O Pix, ele funciona só no Brasil? Ou existe, não sei se vocês chegaram a fazer esse estudo, né, de se existe o Pix também em outros países, se tem essa aderência? Bom, o Pix no Brasil já é uma super realidade, né? Tem alguns números aqui. Já dos meios de pagamento, eu não estou falando nesse momento de e-commerce, mas ele já é responsável por 55% dos meios de pagamento pelo Brasil, né? Então já cresceu, já passou o cartão de crédito, é realmente uma modalidade que veio para ficar e se aperfeiçoando cada vez mais. No mundo da internet, ele é responsável, segundo alguns dados que eu pesquisei, tá? Se alguém tiver realmente uma informação muito mais apurada, mas 25% dos meios de pagamento já é do Pix, e já tem picos de 40% em alguns momentos de vendas, como, por exemplo, 13º ou alguma modalidade de pagamento, quando a pessoa vai comprar uma Black Friday da vida, que pode acontecer, coincidir com o dia do pagamento, o cara fala, cara, já tenho dinheiro na minha conta, deixa eu pagar no Pix, é imediato a minha aprovação, não vai demorar talvez com cartão de crédito, alguns cartões de crédito ainda estão pedindo alguma confirmação no aplicativo do banco, então é uma realidade. O Pix está expandindo, já tem algumas cidades beirando aqui a Argentina, já tem a modalidade de Pix, já está funcionando lá. É uma realidade, é uma preocupação até de outros governos, né? Como é que isso vai expandir? Então a gente está preocupado com isso. E aí vem uma informação bastante importante. Como o Pix está se atualizando o tempo todo, quem está integrado na API da Shippay consegue ter a atualização com uma única API, só com a gente. Por quê? Os bancos a todo momento estão se aperfeiçoando. O Bacen a todo momento manda uma regra nova para os bancos para que eles sejam mais robustos, mais cuidado de fraude, essas coisas todas.
Essa atualização não precisa ficar à conta da plataforma ou à conta do cliente final. Essa atualização fica por conta da Shippay. Então a Shippay está atualizando a todo momento todas as homologações e manutenções de aplicações dos bancos e a gente entrega ela toda já prontinha para o cara, o dono da plataforma, e os seus clientes só utilizar. Então ele não precisa se preocupar a todo momento em estar atualizando as APIs com os bancos. Basta ter a Shippay conectada nele que a gente consegue passar isso de uma forma mais rápida e tranquila e segura. É importante a gente... Quem assiste o Com é Com, quem assiste o nosso podcast, o Líderes de E-Commerce, muitas vezes, 90% são empresas e pessoas, né, e profissionais que estão por dentro de todas as nomenclaturas que a gente usa dentro do mercado, mas algumas pessoas não. Então, acho que é muito relevante a gente também dar uma explicação breve de API. Né? Então, gente, quando o Leandro falou de API, imagina que existem dois sistemas diferentes. Então, tem a plataforma de e-commerce e tem o ERP. Para eles se comunicarem, para eles se conversarem, são tecnologias diferentes. Para eles poderem se comunicar, tem que ter uma tecnologia no meio, que nós chamamos de API, que vai fazer a tradução do ERP para a plataforma e da plataforma para o ERP. Quando ele fala que a Shippay ela tem a API dela, então essa tecnologia ela vai conversar com várias outras empresas, com várias outras plataformas ou ERPs. E existem atualizações que acontecem. Se essa atualização, imagina que você lojista tenha que fazer em cada uma dessas empresas, vai ser muito caro e vai ser muito, muito trabalhoso. A Shippay ela já faz isso de uma única vez. Então você consegue se comunicar com todo mundo de uma única vez. É isso mesmo, né, Leandro? É isso, as horas de trabalho de um profissional de TI, ela é muito cara. A hora do trabalhador, ela é cara. Então, se a partir desse momento que você tem lá, nós temos dezenas de bancos homologados, né? Então, nós temos, no geral, no Brasil. E aí eu vou falar até de uma outra modalidade de Pix que a gente tem. Então, a gente tem, hoje, 14 bancos homologados. Estamos homologando mais outros 4 ainda para nesse primeiro semestre ainda de 2026. No entanto, todas essas homologações têm atualizações que eles recebem do Banco Central e são obrigados a atualizar nos determinadas plataformas. Então, que você falou tem razão. Então, se o dono da plataforma não tem uma única aplicação para distribuir o hub de pagamento deles, ele vai ter que ir lá no banco X atualizar, banco Y atualizar. Tendo a Shippay, ele só precisa de uma. E um detalhe importante, a gente tem uma modalidade de Pix dentro da Shippay que chama Pix Qualquer Banco. O que é o Pix Qualquer Banco? A sua plataforma, né? A plataforma que é o nosso ouvinte aqui hoje, o dono de plataforma, ele vai atender o cliente dele, ele vai falar assim, e o Pix, você vai fazer aonde? O Pix na adquirência XYZ é muito cara, ele me cobra por percentual. O outro Pix eu não tenho nenhuma negociação. Eu não uso Pix ou algo parecido. O que acontece? O Pix Qualquer Banco, o lojista, ele vai poder receber o dinheiro dele em qualquer banco, por isso que o Pix chama Pix Qualquer Banco, e a plataforma vai poder ofertar o nosso Pix para que o cliente final faça o pagamento. O que acontece? É uma empresa, prestadora de serviços da Shippay, e a gente cobra por centavos por cada transação. Então você veja, se tem uma plataforma no ticket médio mais alto, aí acima de 80, 90 reais, é muito mais barato para o lojista serviço do Pix Qualquer Banco nosso, que a gente cobra em centavos, do que o percentual ou de um banco ou de uma adquirência que também é conectado na plataforma dele. Então, além da gente estar homologado com os 14 bancos, os bancões que a gente chama, ou os bancos digitais, a gente tem o Pix Qualquer Banco que vai facilitar. Se o cliente tem uma conta no Banco Inter, Banco C6, Banco do Nordeste, banco lá da região dele, que é um aplicativo, só um banco digital, ele vai poder ter essa modalidade de Pix Qualquer Banco e conseguir realizar a venda dele. Então você diz que ao invés de eu lojista, eu pagar o percentual para o meu banco atual com relação ao Pix, eu pago para vocês, que é um percentual menor, é um valor menor, no mesmo banco. É no mesmo banco. E você recebe no mesmo banco. Recebe no mesmo banco. Hoje, Maurício, tem duas modalidades de você transacionar um Pix. Ou você faz direto com o banco,
ou você faz via adquirência. Se você fizer pela Shippay, você pode escolher fazer pelo seu banco ou fazer direto com a Shippay, que é uma empresa. Nós não somos instituição de pagamento, então a gente não fica com o dinheiro. O dinheiro não fica de noite para passar no outro dia. É uma conta, esse Shippay, esse banco, qualquer Pix, qualquer banco, é uma conta de passagem. Então, ou ele está ligado no banco que ele tem, que ele é cliente de sua preferência, ele negociou uma taxa de Pix lá com o banco dele, ou ele opta por ter o Pix qualquer banco nosso, que é uma cobrança em centavos, que vai fazer com que aquele Pix funcione, e imediatamente ele vai escolher o banco destino, onde ele quer que deposite o dinheiro, e a gente vai fazer o repasse para ele no mesmo dia, e ele vai fazer a liquidação dele. Ele vai fugir das taxas altas dos bancões. De repente, existem muitos que são bem negociados, então tem taxa zero de Pix, ou tem um percentual muito barato, muito menor, mas existem outras plataformas ou outros clientes que não têm. Então ele tem a opção de usar o nosso banco. E aí, eu vou entrar em outro detalhe, não sei se você vai perguntar mais para frente, mas eu vou furar a sua pergunta se for. Sem problema. Questão de instabilidade, né? A gente teve aí alguns episódios do começo do ano, problemas com o Bacen, de estabilidade do Pix, e alguns bancos ficaram fora do ar em alguns momentos no Pix. O dono de plataforma vai poder ficar sem vender? De jeito nenhum. Ele não pode ficar sem vender. Então, na Shippay, o que ele pode fazer? Dentro do painel Shippay, ele pode ter 2 ou 3 bancos configurados. Então, ele tem o banco da preferência dele. Posso dar nome de banco aqui? Tem algum problema? Claro. Sem problema, né? Fica tranquilo. Então, ele pode ter o Itaú, ele pode ter o Bradesco, e ele tem o nosso Pix qualquer banco. Se por acaso der algum problema no Bradesco, ele vai lá, chavinha pro Itaú. O Itaú não tá com problema, tá tudo tranquilo. Pô, deu problema nos dois? T-Banks. Trabalha com a gente no Pix qualquer banco. Então, com a instabilidade do mercado em alguns bancos que às vezes saem fora do ar, e eu aposto que você já foi tentar fazer algum Pix e saiu fora do ar. Com a Shippay você não tem esse problema. Você tem 2 bancos cadastrados lá, deu problema em um, você vai lá e chaveia para o outro. A hora que está tudo estabilizado, você volta para o banco de sua preferência, se for o caso. Então mais uma vez, mais um motivo para ter uma única configuração, uma única homologação e você ter uma gama de produtos oferecidos. Essa instabilidade às vezes acontece do tão famoso timeout, né? Ele manda a integração e por algum motivo a integração ela não funciona. Aí você tem essa redundância, porque na verdade é uma redundância. Uma redundância, perfeito, é isso aí. E essa redundância você consegue configurar dentro do próprio painel da Shippay, e eu, lojista, tenho 3 bancos. Coloco lá, coloco um que é prioridade, é esse daqui. Deu pau, vai para esse e vai para esse. É isso. Exatamente. E tem, quando o cliente é nosso, né, quando o cliente está homologado com a Shippay ou usa a Shippay, a gente tem um painel que é do Bacen, são as informações do Bacen. Então, diariamente, minuto a minuto, ele sabe naquele painel qual é o banco que está instável. Se entrar alguma instabilidade, o nosso painel fornece para ele essa informação. A gente está conectado direto com o Bacen e o cliente vai lá e vê um painelzinho. Pois até posso deixar o link aqui para vocês derem uma olhada. Então você vai ter todas as instituições bancárias e vai saber se alguma delas está com instabilidade. Se pintou uma estabilidade lá, e você talvez nem tenha ainda, os seus clientes ainda nem estão reclamando que tentou pagar e não conseguiu, você pode falar, tá com instabilidade no banco X, eu vou passar aqui para o banco Y, que eu já tenho ele homologado mesmo, tá tudo certinho aqui. Eu vou fazer isso e garantir que a compra do meu cliente vá até o final. Muito legal, né? A gente já começou na porrada, né, gente? Vocês viram que a gente começou o podcast já acelerando, porque são muitas informações, são muitas dúvidas que... É pouco tempo pra gente poder... Eu, por mim, ficava aqui 3, 4 horas batendo papo, porque é muito bacana, porque eu aprendo muito também junto com vocês. Toda reunião que eu faço, todo bate-papo em podcast, eu aprendo demais. E, inclusive, o nosso público também, né, aprende muito sobre isso. Mas a Cíntia tá lá com vocês ainda? A Cíntia tá. A Cíntia tá lá? A Cíntia tá cuidando de outro departamento agora, tá cuidando de ERP... É mesmo? Que legal. Tá no Enterprise lá, a gente é dividido lá, e aí, boa oportunidade. Hoje eu trouxe a Juliana, que é a minha executiva de parcerias, então ela cuida de parcerias tanto no PDV quanto no e-commerce, né? Então é responsável.
A Mayara é a nossa titular do marketing lá, a nossa menina que faz toda a nossa programação de marketing para fora, muito bem feita, então tá aqui com a gente, tem um time de marketing completo lá também. E na minha outra ponta de parcerias é o Augusto, que cuida exclusivamente de PDV físico, tá? E eu tenho 2 profissionais que cuidam de Key Account, ou seja, que faz o contato direto com a empresa, que tem uma plataforma que vai se conectar na Shippay. E aí você me pergunta, cara, vocês estão homologados com todas as plataformas? Ainda não. Temos algumas, mas o que acontece? Se por acaso um cliente final for nos procurar e tiver uma plataforma XYZ que a gente ainda não está homologado, a nossa API de homologação é tão simples que em uma semana a gente consegue homologar essa plataforma e atender aquele cliente final. A partir do momento que a gente está começando a atender um cliente, a gente pode atender todos os clientes daquela plataforma, né? Claro. E a Cíntia hoje, que era a nossa profissional que cuidava de Key Account, ela é uma das responsáveis pelas parcerias com clientes finais de Key Account, de e-commerce, ela está cuidando do time de Enterprise hoje dentro da empresa também. Chique demais. Cíntia Teruya. Cíntia né? Teruya. Um amor de pessoa, se ela for assistir este podcast, um grande beijo para você, saudades. Vocês vão eu até perguntar para ela, mas vocês vão pro evento do Vetex Day agora? Vamos pro evento, a convite do Com e Com, inclusive. Ah, é verdade, é verdade. Ó, ele esqueceu verdade. que convidou a gente, Eu viu? esqueci. Desculpa, gente, a minha cabeça tá uma loucura, A Mayara né? tá meio triste porque não veio o convite para ela, mas eu e a Heleninha estaremos lá. Mayara. E aí eu faço um convite já para vocês, né? A gente vai estar... Vocês têm um apoio lá dentro da Vetex? Como é que vocês estão lá dentro? A gente não tem um stand lá Não, dentro, tá. mas a gente tem stands parceiros. Parceiros, né? Acho que o próprio Mulheres de E-Commerce da Carol Moreno, a gente pode ter um apoio lá, porque eu também sou embaixador do Mulheres de E-Commerce, então eu também atuo muito junto com elas lá, mas de repente a gente pode se encontrar, marcar, E a gente vai estar lá nos 2 dias, eu e a Heleninha. Então, um convite aqui para todos também nos procurarem lá e a gente conversar e fazer negócios lá. Ah, perfeito, perfeito. Assim, são várias perguntas, né? Mas sabe que uma vez eu conversei com a Cíntia sobre uma questão que eu gostei muito que a Shippay faz. Por exemplo, o PicPay. O PicPay é um meio de pagamento, dá para ser colocado como um meio de pagamento também, uma carteira digital. Uma né? carteira Isso. digital. E muitos lojistas, eles recebem também pelo PicPay, recebem pelo Mercado Pago, recebem por algumas outras carteiras digitais. Só que qual é a dificuldade do lojista? Ele precisa entrar em cada plataforma para entender o que está acontecendo com aquele pedido. Claro, no RP ele consegue ver os pedidos, mas o detalhe ele não consegue. Se tem algum detalhe, ele tem que entrar dentro do PicPay e entender lá dentro do painel. Tem que entrar dentro do painel do Mercado Pago e assim por diante. Uhum. O que me chamou a atenção, que a Cíntia até me comentou, é que essa informação ela fica concatenada de várias outras carteiras dentro da Shippay. Dentro da Shippay, Num exatamente. lugar só. E tem, além da modalidade das carteiras digitais, que são essas que você citou e mais algumas dezenas de carteiras, tem Bitcoin também. Então a gente também está conectado com as carteiras digitais de Bitcoins e ele também pode fazer o pagamento via a carteira digital dele que ele queira estar homologado com a gente. Então é mais uma modalidade de pagamento de fato. Então a preocupação do lojista, que antes ou daquele mesmo que está lá no ponto de venda dele, que digita o meu CNPJ aí que eu vou ver se caiu na minha conta bancária o Pix para liberar a mercadoria para você, né? No e-commerce é meio menos isso, mas ele está despreocupado com isso. Ele tem que ficar preocupado com o estoque dele, porque o restante das coisas, das aprovações, da conciliação, e um ponto importante é conciliar as vendas também no Pix. A Shippay faz isso em contato com a plataforma, em homologação com a plataforma. O cliente final que utiliza da plataforma, né, o lojista, fica despreocupado qual é o método de pagamento que o cliente dele vai usar, quer dizer, dar aquela gama de opções para pagamento. Ele pode pagar no cartão de crédito, pode pagar no Pix, pode utilizar as carteiras digitais dele, que a gente já está homologado, e ele escolhe a modalidade que ele quer pagar, o lojista fica tranquilo, porque a conciliação vai ser feita por nós também. Hoje, olhando para a operação da Shippay e olhando para outras operações. Porque, cara, na real é assim, o lojista, a grande maioria, pelo menos daqueles que eu converso, que a gente troca ideia, inclusive dentro lá do Conecon, né, que a gente está lá com 4.200 membros dentro da comunidade agora,
estamos com 17 grupos no WhatsApp, então sempre tem algum bate-papo lá. O lojista, a grande maioria não quer comprar nada, ele quer vender. Então o negócio do lojista é vender celular, vender tênis, vender brinco, não quer comprar nada. Ele só compra a plataforma, ou seja, ele paga para a plataforma porque ele é obrigado a ter a plataforma. Ele só paga por um meio de pagamento porque ele é obrigado a ter um meio de pagamento. Então o pessoal fala assim, se eu pudesse não ter, eu não teria. Porque isso vai matando a margem dele, né? Ele não consegue defender a margem da melhor forma possível. Olhando para a ShipPay e olhando para o mercado em si de meio de pagamentos, e a gente tem outras empresas que também estão fazendo isso. Por que hoje o lojista ia olhar e falar assim, cara, a ShipPay para mim é a melhor opção, né? O porquê que ele contrataria a ShipPay? O que a ShipPay tem hoje de diferente que realmente faz sentido para esse cara e falar assim, puta, eu vou sair desse meu aqui que eu tô usando, X, e vou para a ShipPay? Perfeita pergunta, obrigado pela pergunta, inclusive. Eu acho que são duas formas de pensar, dois lados, né? Primeiro que eu estou falando também aqui com os donos de plataforma. Então, para os donos de plataforma, estar integrado na ShipPay é dar ao seu cliente, ao dono, ao lojista, as várias opções dos meios de pagamento. Então, eu tenho a homologação com todos os bancos que eu falei, eu tenho conciliação de todos os Pix, eu tenho a robustez de uma plataforma, eu tenho a facilidade da eficiência dessa plataforma, eu tenho uma plataforma confiável, eu tenho um termômetro de todos os bancos que está ou não em ação, eu tenho uma manutenção que eu já faço pela ShipPay, então o dono da plataforma não se preocupa com a manutenção das APIs bancárias, então esse é um ponto. Então a tranquilidade do dono de plataforma ter a ShipPay como a sua parceira para ofertar esse produto para o cliente. Agora, para o lado do lojista. Eu tenho conciliação. Bom, primeiro a segurança do Pix, né? É passado, é aprovado, bate na conta do cidadão que está comprando, é aprovado, volta para a plataforma, volta para ele, libera o estoque, pode fazer, tá seguro. Não tem chargeback no Pix, tá aprovado. O cara já deu, já leu, foi lá no aplicativo dele, confirmou. O problema que pode dar é aquela lei dos 7 dias, né, que tem para devolver produto, aquela coisa toda. Mas meios de pagamento, é difícil você ter uma fraude no Pix. Então, você fez, acabou, pagou, autenticou, tá tudo certo. E aí, você tem a facilidade de ofertar para esse seu lojista a opção dele ter o pagamento aonde ele quiser. Então, ou ele pode escolher o banco que o lojista tem já relacionamento, ou aquela opção do T-Banks que eu falei para você. Então, ele pode escolher a plataforma ShipPay porque ela também te dá uma outra opção de pagamento. Então, aqui eu já levantei mais uns 5 itens aqui com robustez. E aí eu quero só fazer um adendo aqui. Em 20 de dezembro do ano passado, a gente bateu o recorde de transações em um único dia, tá? Eu trouxe o dado aqui, eu anotei aqui. Foram 69 mil transações no dia 20 de dezembro. Que dia foi dia 20 de dezembro? Pagamento da segunda parcela do 13º. Do 13º. Todo mundo saiu para comprar. Então, você tem uma plataforma que não foi o recorde de Pix do Brasil, aconteceu dia 5 de dezembro, se eu não me engano, mas foi um recorde nosso lá dentro da plataforma. Naquele mês, a gente fechou com 69 mil transações no único dia, que dava 1.150 transações por minuto, cerca de 20 transações por segundo. Só essa frase que eu falei aqui, a gente já tinha aprovado 100 compras. Então, o próprio lojista que está conectado com a ShipPay, ele tem a garantia de ter o produto dele vendido. Se o cliente dele clicar, o produto chega na casa do cliente. Chega na casa, né? É isso aí. Eu acho que são dados extremamente importantes e a gente quer saber, viu? Vocês têm que ir lá dentro da comunidade, joga esses dados. O pessoal, Boa. a Mari, que é a nossa responsável lá dentro do Conecon, da carteira de vocês, ela tá sempre mandando mensagem, tá sempre pedindo, vamos conversar. Gente, vocês precisam nos municiar de informações para a gente poder ajudar a comunidade, porque de fato é uma ajuda. Então, esse tipo de informação é extremamente importante. Então, joga para a Mari,
outros detalhes que vocês querem dar também, vocês podem passar ou para mim ou para Mari. A gente vai informando a comunidade também. Tem um outro ponto importante, Maurício, se você me permite. A gente tem vamos dizer assim, além de ser a plataforma bastante amigável, né, a integração ser bastante amigável, a gente é bastante personalizável. Então, por exemplo, a gente tem um link de pagamento lá que o lojista consegue mandar para o cliente dele, mas não é um link de pagamento da Shippay. A gente consegue personalizar o link de pagamento com o logo dele, com as cores da loja dele. Então, a hora que o cliente recebe esse link de pagamento, não é um link frio, é um link que falou, pô, a loja tá preocupada comigo, mandou tá o logo, tá tudo certinho, as cores da loja, é onde eu fiz. Ô, fulano, você deixou um carrinho abandonado aqui, ó, tem a oportunidade. Então, com a Shippay, você tem a oportunidade de salvar aquele carrinho abandonado, de fazer um link de pagamento para ele depois, de mandar um Pix, uma linha digitável de cola e copia, que vai facilitar, você não precisa ler, porque você vai receber aquele Pix no seu celular. Como é que você vai ler o QR Code no celular e fazer o pagamento ao mesmo tempo? Então, vem uma linha de cola e copia para que facilite o trabalho para você fazer aquele pagamento. Interessante isso. Acho que 2 pontos importantes aí. Isso que você acabou de falar dessa linha do copy e copia, é uma coisa que eu tenho problema. Às vezes eu tô no meu celular, aí tem o QR Code. Como é que eu vou ler o raio do negócio? Não consigo. Aí você diz então que eu preciso... Eu só botei o dedo ali, ele já copia? Você Ou eu bota o tenho que dedo... botar o dedo e segurar Não, para ele dar o depende do copiar? celular, né? Eu acho que o iPhone talvez você bota o dedo, ele já copiou. Eu não sei. E o Samsung talvez tinha que... mas enfim, Mas tem ali vem o o QR Code negocinho. e vem a linha digitável que a gente chama, né? Tá. Então, você foi lá, você copiou, você vai no seu aplicativo de banco e paga. Porque a gente vive e fala pra esposa ou pro amigo, vou te mandar um QR Code aí, você abre no seu celular para eu fazer o pagamento. Então, todos os nossos QR Codes de pagamento, de link de pagamento, ou existem plataformas de cobrança que usa também a Shippay, você vai mandar uma cobrança para uma pessoa, sei lá, uma conta que tá vencendo, você não pagou. Ao invés de mandar você não pagou, ele manda você não pagou e já manda o QR Code com um link digitável, né, para só copiar e colar e fazer o pagamento. Então você ajuda na rapidez do processo, você não precisa mandar o nome do cliente para as restrições financeiras, porque você dá a opção para ele pagar, e no caso você tem a facilidade de ter o cola e copia e já ir no seu API de banco e já fazer o pagamento. Eu acho que um ponto também importante que você falou faz uns 10 minutos foi sobre a questão da devolução do pedido. A gente sabe que tem quando a pessoa compra pela internet, ela tem até 7 dias depois do recebimento, né, do produto para ela cancelar, né, de fato é a devolução do pedido. Algumas operações, e aí depende de plataforma para plataforma. Tá bom. Então a Vtex ela tem um jeito, a loja integrada tem um jeito, a Shopify tem um jeito. Isso tanto em pagamento com cartão como com Pix. E uma das coisas mais legais que facilita muito a vida do lojista é quando eu estou usando, sei lá, Shopify. E aí o cliente, ele recebeu o produto na casa dele, não gostou, ele abre um chamado dizendo, olha, eu quero devolver o produto. Quero meu dinheiro de volta, do frete, enfim. E aí a gente faz isso através do painel. Então você entra no pedido, no painel pedido, aí tem um botãozinho lá. O cara pagou com Pix, aperta no botãozinho, automaticamente já sai da conta da empresa e já vai para a conta do cliente. Né? E com cartão de crédito também. Cartão de crédito aperta um botão, automaticamente já acontece o estorno. Hoje, eu consigo fazer isso dentro do painel da Shippay, ou usando o Shippay eu consigo fazer isso dentro do painel da loja integrada, por exemplo? Você sabe se tem alguma coisa com relação a isso? A Shippay tem todos os tipos de estorno, tá? Tanto o estorno total daquela compra, quanto o estorno parcial da compra. E aí, o parcial também? E aí o parcial, até vou abrir um parênteses aqui, a gente também trabalha com supermercado via e-commerce, né? A Vipcom é a nossa parceira, trabalhando com supermercado via e-commerce. Então vamos imaginar que ela faz lá o pedido e na hora de pesar, pesou menos ou tem a falta de um produto, ele vai lá substituir para o outro, e aí ele fez o pagamento de 100, mas a conta deu 97. Aí ele entra lá no meu painel e vai
fazer o cancelamento parcial daquela compra. Então ele só cancela os R$ 3 que o cidadão já pagou pelo Pix dele e é devolvido para a conta dele. Isso dá para fazer com a API. Então, imagine que tudo que é via e-commerce ou via eletronicamente, via web, você consegue fazer com inteligências, com aplicações feitas. Dá para fazer direto. Eita, nossa, ele falou que batia, Eu que bato bati também agora. no microfone direto. Dá para fazer. Eu sou italiano, né? Começa a mexer, e é espanhol, Eu quem sou mexe tudo assim à também. mão. Eu fico me controlando aqui, ó. Põe a A mão gente aqui fala pra com as baixo. mãos, né? Então dá para fazer sim direto no painel da Shipay, o lojista fazer direto no painel da Shipay, ou dá para homologar e fazer com uma aplicação para você fazer esse pedido automaticamente. Quando ele é pedido lá na plataforma, também bate aqui e faz. A mesma coisa da conciliação. Conciliação dos dados, das aplicações e das transações, você consegue lá no nosso painel e baixar um arquivo e mandar para sua conciliadora ou para o seu financeiro que faz a conciliação lá no Excel da vida, ou você também pode consumir a nossa API de conciliação, que automaticamente já joga dentro do seu painel de conciliação lá para mostrar e para conciliar todo o efeito. Então o estorno parcial dá para ser feito, dá para ser feito o estorno total também. Total também. Total também. Esse detalhe, quando você tem loja de moda ou loja de calçados, acontece muito. Né? A galera compra e... o número do meu tênis veio errado, eu não quero trocar. Eu quero usar o meu direito de arrependimento. E aí tem que fazer isso, e às vezes é um volume muito grande. Uhum. Então, se você tiver que ir de painel para poder fazer isso, é muito Não ruim. consegue fazer, É isso muito, aí. é muito complicado. Eu acho que o detalhe muito importante também é que você também já tem a conciliação. Uhum. E a gente sabe que nós que vendemos, lojista que vende em loja própria, marketplace, 2, 3, Shopee, Mercado Livre, para conciliar tudo isso é muito complicado. Então, a conciliação ela é extremamente importante para a saúde financeira da empresa. No momento que vocês conseguem ajudar o lojista com isso, porque na verdade é uma questão de preguiça mesmo. A gente tem preguiça de fazer algumas coisas. E pode ser meio polêmico isso que eu vou falar, mas eu amo pessoas preguiçosas. Porque as pessoas preguiçosas, elas sempre arranjam uma forma mais fácil e mais rápido de resolver os problemas. Justamente por ela ser preguiçosa. Não olhando para conotação negativa, mas dentro de uma operação, para otimizar. Né? Porque é muita treta. É muito problema que a gente tem. Quando o cara fala assim, mas o gerente de e-commerce ele fica sentado o dia inteiro. Cara, mas ele fica o dia inteiro resolvendo treta, resolvendo BO. Então, ele tem que realmente ter as ferramentas da melhor forma possível à mão para resolver ter a tomada de decisão. Uhum. Então, isso faz muita diferença, né? Bom, eu sempre vou fazendo algumas perguntas relacionadas ao negócio de fato e-commerce, né? Quando a gente fala de e-commerce, mas vocês já estão muito bem estruturados. Com relação a plataformas de e-commerce e integração, hoje o Conecon, a gente tem muita gente que participa da comunidade que usa a plataforma Iroba, usa a plataforma ShopPub, usa WBuy, né, Vetex, loja integrada, Nuvem Shop. Caso não tenha integração, então caso alguém queira contratar a Shipay, mas não tem integração, qual é o fluxo? Como é que funciona para essa pessoa, para vocês poderem integrar? Muito bom. A gente tem hoje integrado cerca de uma dezena e pouquinho de plataformas, tá? Entre elas, Vetex, VPCom, o App e algumas outras plataformas. O Commerce, olha lá, a Juliana tá aqui, só me assoprando aqui, tá? Legal. Mas, eventualmente, o nosso cliente, o nosso lojista não está em nenhuma dessas plataformas e a nossa plataforma que está nos vendo aqui no podcast não está integrada com a gente. Basta entrar em contato com a gente aqui na Shipay. Os telefones vão aparecer aí para você. Vai falar com a moça Juliana Helena. Legal. E aí legal. é tão simples quanto falar. A gente faz um contrato de prestação de serviço, manda a nossa API para eles. Eles vão ver que é muito simples. Tem plataforma que faz em 3 dias a integração, tá pronto o protocolo. E aí começa a trabalhar. E aí, legal que a gente consegue fazer parcerias com essa plataforma, trabalhar em conjunto com alguns clientes para trazer os clientes para essas plataformas também. Então, uma gama de outros produtos, né, de outros benefícios que a plataforma vai ter sendo integrado com a Shipay. Sabe o que é legal também?
vocês, não sei se vocês já têm, mas também olhar um pouquinho para esse lado, plataformas de infoproduto, né? Hotmart, Curso Educa, são plataformas onde precisa de um meio de pagamento, se for o Pix melhor, ainda mais quando fala de low ticket. Quando o cara fala de low ticket, o cara tem um curso de R$19,90, tem um curso de R$20, só que ele vende para 100 mil pessoas esse curso. A Curso Educa, por exemplo, que é uma grande parceira minha também, do Samuel, e o Guilherme Rosolia, que é um grande amigo também, está lá no time deles, eles estão sempre fazendo alguma parceria. Acho que vale a pena também trocar uma ideia com eles, né? Muito bem citado. A gente tem hoje um dos nossos parceiros dentro de casa, é o Grupo Anima, que é um grupo que cuida de universidades, tá? Então a gente tem as modalidades de boleto lá com eles. Mas você falou de curso online mesmo, e esse curso gera um outro produto que nós temos, que é a recorrência, né? O Pix automático, né? Então, tanto na modalidade de educação, que a gente consegue fazer a recorrência ou daquele curso que vai ser lançado, e ela pode ser semanalmente, ela pode ser quinzenalmente, ou pode ser mensalmente. Quem estabelece isso é o próprio cliente. Ou outros ramos, por exemplo, que a gente já atua em pagamento recorrente, que é, por exemplo, nos clubes de cervejarias, ou clube de whisky, ou clube de qualquer clube de assinaturas que tenha um pagamento recorrente. Se quiser, tem a Shipay ligado lá. E aí o benefício deste caso é que a gente acaba substituindo aquela tarifa de cartão de crédito, que é mais alta, por uma tarifa de Pix, que é bem menor, negociado com o banco, e a gente consegue fazer aquela recorrência. E por falar de vários outros segmentos que a gente atua, se você me permite, a gente também atua no mercado de capitalização. O Bahia da Sorte, por exemplo, Bahia da Sorte, São Paulo da Sorte, é nosso parceiro. Ela vende títulos de capitalizações, aqueles sorteios que faz pela TV, totalmente legalizado, totalmente bonitinho. Eles ajudam, inclusive, instituições como a ACD, no caso do Bahia da Sorte, do São Paulo da Sorte, e são nossos parceiros também. Então, a gente tem a robustez do varejo, né? A linha do varejo comum, que está na internet como o tempo todo, mas também segmentado com clubes de assinaturas, clubes de cerveja, essas coisas, e até as empresas de capitalização. Loja física também, né? Também. Loja física também, não é só o e-commerce que vocês atuam. E aí, a loja física, aí a gente está atuando direto no PDV mesmo, né? Direto no QR Code, na telinha do PDV, no supermercado. Então, a gente tem parceria. O que a gente precisa para estar no supermercado, na farmácia ou na loja física? A gente precisa do PDV. O que a gente precisa para vender para o lojista? A gente precisa da plataforma. Então, os nossos parceiros reais hoje, eles são as plataformas e os PDVs finais. Os PDVs têm muito mais abrangência, né? Ele está em todo lugar. A gente tem mais de 180 homologações de PDVs hoje. Então, a gente está em todo... Então, se o cidadão for no supermercado e colocar lá um QR Code, por exemplo, provavelmente o QR Code vai estar interligado à Shipay, porque é totalmente transparente. Às vezes o cliente final não sabe. Tá lá o nome do parceiro, do PDV que está proporcionando aquele cliente. Tá lá a plataforma, tá o nome da plataforma. Nem sabe que a Shipay está por trás disso. É tipo um white label, né? Exatamente. É a construção do que está por trás, né? Fazendo com que... ligando, né? O ponto de venda por meio dos pagamentos no cliente final. É isso que a gente faz. Eu acho que é bacana falar sobre o Flávio Inácio, é o responsável por quase 30 lojas do Grupo Pereira, né, de supermercados. Acho que é um cara bacana para vocês conversarem, que eu acho que ajudaria. Não sei como é que tá a solução dele lá, mas ajudaria bastante. Acho que dá para, assim, ter bastante gente. O Bruno das lojas Torra também, o Brunão. Ó, Bruno, se você estiver vendo esse podcast, porra, acho que vai te ajudar também lá na Torra, viu, bicho? Boa. Eu não combinei com ele, mas a gente tá a VIPCom tá qual que é aquele supermercado? Que eu falei que preciso falar com eles. Esqueci o nome do supermercado. Nossa, fugiu aqui. É grande, enfim. O Crio Supermercado tá com a gente, o PDV é a Arius, que é a nossa parceira, então ela tá no supermercado Crio, Barbosa. Então tudo utiliza a gente para fazer supermercado da avó. E o Rossi também utiliza. Rossi. Então, assim, todos esses supermercados, hoje tá lá no final, tem o PDV deles, e a Shipay nem aparece, mas ela tá por trás dessa arquitetura toda,
facilitando o meio de pagamento entre o lojista e o consumidor. Esse é o Bom, a gente principal já- papel da Shipay aí. A gente tá chegando já ao nosso final. Produção, a gente tem o quê? Mais uns 10 minutinhos? É isso? Tá bom? Maravilha. Senão a gente fica conversando Mandou aqui falar, a gente passa a tarde a toda aqui tarde conversando. toda aqui, né? Faltou um café aqui, mas a água veio. Porque se tivesse um café aqui, ia bem, viu? Tô brincando, hein? Pelo amor de Deus. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer, que eu acho que ela é muito pertinente e é muito próximo daquilo que a gente está vivendo atualmente também dentro do nosso ecossistema, da nossa bolha, quando a gente fala de e-commerce, e não só do e-commerce, mas de uma maneira geral também no mercado, que é a inteligência artificial. Não tem jeito, a gente não tem como fugir de uma pergunta assim, do que está acontecendo, porque a gente vê que para tudo quanto é lado tem IA hoje. E aí eu pergunto, como que a Shipay está enxergando isso, né? A inteligência artificial. Tanto na ferramenta, na utilização, como que ela funcionaria para, né, a Negócio. empresa que contrata a Shipay, como para o time interno, né? Como que a empresa em si também utiliza isso, se utiliza, né? Quais são a maioria das ferramentas que vocês estão utilizando internamente com relação à inteligência artificial? Vocês viram o trocadilho da pergunta do Maurício. E aí eu te pergunto, né? E aí eu te pergunto. Tudo estratégia, tudo Não, estratégia. bom, a IA, assim como o Pix, a IA chegou para ficar e eu acho que ela consegue trabalhar em sintonia com os meios de pagamento. Você pega inteligências aí de sites que utilizam só a impressão do cidadão que vai lá no site, ela já consegue captar e ela está fornecendo insumos e provocando aquele cliente para entrar e para fazer os modos de pagamento. E aí, como que a gente está interligado com esses meios de pagamento? Por meio de chat do WhatsApp, né? O chat robô dos WhatsApp. Então, eles carregam já essa inteligência artificial tanto para falar, para vender, já com os meios de pagamento interligados. Então, basta desenvolver, basta ter uma empresa que desenvolva essa que falou com a IA e a gente consegue conectar o meio de pagamento de Pix lá, a gente consegue fazer os pagamentos tranquilamente para fazer isso. No próprio WhatsApp. No próprio WhatsApp. Então é uma realidade, né, que ela tá chamando a pessoa para fazer. Às vezes você visitou uma página de alguma coisa, daqui a pouco você está recebendo um WhatsApp aqui, daqui a pouco você está recebendo um Instagram com aquela venda de anúncio, e aí interligado a tudo isso, você resolveu comprar, você não precisa ir no site comprar. Sim, sim, Então, sim. tá tudo integrado, ela já te manda um link de pagamento, é o que eu falei do link de pagamento, que ele pode ser personalizado ou não, mas já atrelado a um meio de pagamento para facilitar a vida do cidadão. Eu acho que a grande facilidade que tem é o WhatsApp. Quando você fala de checkout no WhatsApp, até uns meses atrás a gente não tinha, gente. Se eu não me engano, a Nuvem Shop, elas colocaram um produto novo no ar agora, que você faz toda a venda pelo WhatsApp, inclusive o checkout com meio de pagamento também. Sim. Então, imagina isso para influenciadores, imagina isso para galera que tá atuando, vendendo mesmo pelo WhatsApp, ou até pelo próprio Instagram. Eu sou um que eu compro pelo WhatsApp, eu compro pelo Instagram, eu gosto. Compro pelo TikTok Shop tá aí. TikTok Shop, tem o checkout lá. Eu dificilmente eu entro num site hoje e compro. Né? Eu entro no chat GPT, pergunto o que eu quero, ele me direciona. Às vezes vai para o WhatsApp, eu compro lá no WhatsApp, mas eu compro muito no Instagram e no TikTok Shop. O Instagram, para mim, é um dos melhores canais. Ele não serve para isso. Maurício, eu não entro no Instagram para comprar. Eu entro para entretenimento. Para duas coisas, para entretenimento e ficar cuidando da vida dos outros. É o que eu faço no Instagram, né? E é isso mesmo, né? A gente não entra no Instagram para... Não, eu vou acordar de manhã, 7h30 da manhã, para comprar uma camiseta. Eu acho que não. Ninguém Não faz mesmo, isso. é verdade. Você tá lá para passar o tempo para ficar cuidando da vida dos outros. Olha, o Marcão foi para Paris, olha que legal, puta, legal. Puta. Mas isso é um motivador bom pra gente. Exatamente. Porque tem gente que usa isso pro negativo, né? Putz, o Marcão, né? Deve estar... não tá pagando imposto, sabe? Essas coisas que... de complexo de vira-lata. Mas eu olho para aquilo e é um motivador. Eu falo, eu também quero evoluir, também quero ganhar dinheiro, também quero que a minha empresa fature. Então eu fico fazendo isso. E o Instagram é um dos melhores canais para acontecer isso. Então se você tiver um checkout ali, se você tiver um checkout no WhatsApp. E outro detalhe, eu sempre digo, para converter,
E aí, qualquer lojista aqui, fazendo um adendo aqui, um parênteses. Cara, se você tem um site e você tá mandando para o WhatsApp, não mande. Mande o teu cliente para o Instagram. Porque no WhatsApp, ele não te conhece, ele não sabe quem que você é, ele não viu um post, ele não sabe nada. Você vai ter que ter um vendedor lá que vai te ajudar a vender e follow-up e o caramba. Manda pro Instagram. No Instagram você tem Reels, você tem post, você tem Stories, você tem uma série de outras coisas e informações que vai gerar o desejo nesse cara. Né? É o que eu sempre falo, vendedor não vende, vendedor só tira objeção. Quem vende é o marketing. É o marketing que faz todo esse trabalho de gerar desejo no cara para o cara chegar lá e comprar. Então isso é um ponto importante. Quando a gente fala de checkout e meio de pagamento da Shipay, porque o cliente está lá. O cliente ele não está na internet, no site, ele está na rede social. Você precisa pegar aquele cara ali e converter ele ali. Se vocês tiverem isso, já ajuda muita gente. Exatamente. Já consegue ajudar muita gente, né? Pensa que tudo que a IA pode proporcionar, ou com todos os caminhos que o marketing pode dar para que o cliente possa converter uma venda, para que você possa converter uma venda, se tiver uma forma de pagamento por trás, pode ser que a Shipay esteja por trás também, basta querer. Então, imagine que existem N modalidades de pagamento, entre eles débito, crédito, quer dizer, N modalidades não, né? Tem débito, crédito, boleto e Pix. Hoje nós somos em duas, boleto e Pix. Débito e crédito não é o nosso core e a gente não vai entrar agora. Só que a gente está tentando fazer com que o cliente economize muito mais fazendo só pelo Pix. Garantia de imediatismo do pagamento, não tem objeção nenhuma, está muito fácil, todo mundo tem um Pix hoje, todo mundo utiliza da ferramenta de Pix, então basta ter uma ferramenta que vai chegar no consumidor final, atrela ele a um modo de pagamento, pronto, você conseguiu fazer a venda do produto. E o Pix parcelado? Então, o Pix parcelado ainda tá entrando, vai entrar no mercado de novo, tá? É uma realidade. A gente tem algumas entregas ainda para fazer com isso. O Bacen ainda precisa fazer algumas, está elaborando algumas exigências, mas a gente tem hoje a modalidade do Pix automático, que a gente consegue colocar um Pix parcelado aí, meio que... Por quê? Porque o Pix automático é uma recorrência. Você está vendendo um produto, você pode vender em 10 vezes um produto. Então você pode programar aquela venda para 10 vezes para o cliente pagar. E você faz isso pelo Pix. E é isso que a gente utiliza mais ou menos na venda de um clube de assinaturas. Você está assinando a primeira e você já programa que aquele cidadão vai fazer uma assinatura de 12 meses. Então você dá o aceite, você paga, faz o opt-in pela aquela transição, pela aquela venda, porque você é obrigado a fazer o opt-in. Então você assumiu que você está pagando tantas parcelas ou aquele plano de 12 meses, pronto. A relação financeira do seu consumidor ou do seu produto está estabelecida. Então a gente consegue fazer hoje por meio ainda do Pix automático, que ele meio que não substitui, mas ele é a evolução do automático vai ser o tal do Pix parcelado também. Mas eu vou comprar um tênis lá em 10 vezes. Eu vou usar esse Pix automático. Então eu vou entrar lá no checkout, eu vou colocar o Pix automático. A configuração vai funcionar 10 vezes. Beleza. Mas e se eu, sei lá, se eu tiver com o nome no SPC? Não aprova? Ele vai aprovar porque você vai fazer a primeira venda do seu opt-in da primeira venda. Ah, você tem que pagar pelo menos a primeira parcela. Tem que fazer o primeiro pagamento. O Pix na hora. Talvez a desvantagem dele seja no seu prazo de pagamento, né? Que no cartão de crédito você está pagando no seu vencimento lá e a garantia de que você já fez uma compra do produto você só paga depois o cartão de crédito, né? Mas na venda parcelada você tem que fazer o primeiro pagamento para estar valendo o restante dos pagamentos. Tá. Mas eu acho que isso ainda, ô Maurício, eu acho que o Bacen precisa ainda atuar para criar algumas regras, porque tem que dar um pouco mais de garantia pro lojista. Por quê? Sim, porque se o cara tá no SPC, o cara paga primeiro e depois o cara não paga Não, ele cancela o resto, né? aquela conta que ele tem lá, que ele deu opt-in, ele vai buscar lá, não tem saldo. Então, a gente tem esse processo, né? A recorrência nossa funciona dentro do período de 7 dias. Para buscar uma recorrência, a gente faz uma tentativa de manhã, uma tentativa à tarde, depois em conjunto com o lojista, tá? Então são 3 tentativas, o lojista fala, cara, eu quero um dia após o outro, dentro de 7 dias. Então a gente faz os 3 dias, uma tentativa de manhã, uma tentativa à tarde,
para ter dinheiro naquela conta. Mas e se aquela conta já não tiver mais funcionando? Então o banco tem que dar algumas garantias e eu acredito que a regulamentação serve para isso. A partir do momento que se dá o opt-in, você se comprometeu a pagar aquela conta. Portanto, aquele pagamento ele pode ser protestado. E aí você tem a garantia, talvez não do pagamento, mas talvez do processo em cima daquele cliente, que aí você vai sujar o nome dele, né? Como a gente sempre Porque para mim, eu vejo isso, eu vejo o Pix parcelado uma baita vantagem. Porque quando a gente fala vamos falar de classe C e D. Quando você vende produtos para classe C e D, geralmente a classe C e D, eles têm um cartão de crédito ou no máximo 2. Só que no momento atual do Brasil, o que a galera tá fazendo? Tá usando o cartão de crédito para comprar comida, para pagar plano de saúde, para o básico. E aí não sobra saldo no cartão para comprar um tênis de R$1.000, por exemplo. Tá comprometido. E mesmo assim, se tiver saldo, o cara fica meio que com medo de fazer essa compra, porque ele não sabe se lá no final do mês ele não vai precisar do cartão de crédito para pagar um remédio, por exemplo, que ele vai precisar. Se você tiver o Pix parcelado, você não compromete o saldo do teu cartão de crédito, mas vai pagar como se fosse um cartão de crédito. Exatamente. Então, se você olhar para esse público classe C e D, é o público que mais precisa desse tipo de meio de pagamento, e o lojista com certeza venderia muito mais. Eu estava falando com o Bruno das lojas Torra. O Bruno me falou isso, Mal, eu queria colocar o Pix parcelado aqui, porque o meu público é um público que compra desse jeito. Ia facilitar muito, aumentaria as vendas dele, né, ajudaria o cliente dele e ficava todo mundo feliz. Então, para mim, isso ainda é uma forma bacana, né, quando o Bacen... E aí, quando fala de governo, é um BO gigantesco, né, porque aí vamos depender deles lá. Mas eu acho que é uma grande... Mas é um caminho sem volta, caminho, né, que vai ser simples, vai ser fácil, vai ter garantia para o próprio lojista, né, daquela venda de alguma forma. É claro que se não tiver saldo na conta, não tem saldo na conta, né, não tem jeito de fazer. Mas o lojista vai ter algumas garantias, sim, que vai ser determinado. E a gente já está meio que preparado para isso também, porque de fato isso vai acontecer a qualquer momento. Diferente de um serviço, né, por exemplo. Você vai numa academia hoje, ou num plano de assinaturas, eu preciso pagar para ter acesso àquele plano de assinatura. Eu pago a Netflix para poder usar. Se eu não pagar, vem uma mensaginha lá para mim, e se eu parar de pagar, o meu sinal é cortado. Na academia, eu barro na catraca. Antigamente era só via cartão de crédito. Hoje o Pix já tomou conta desse espaço e é o Pix recorrente. Então, tô na academia, deu a recorrência, bateu, tem saldo na conta, eu entro para treinar. Se não tiver saldo na conta, eu não vou entrar para treinar, porque a catraca tá cancelada para mim. O clube de assinaturas, a mesma coisa. Então, essa parte que antes não tinha, que era exclusiva do cartão de crédito, veio pro Pix. Então, acho que o Pix, ele já tá pegando boa parte do cartão de débito, porque às vezes a pessoa vai, vou pagar nada, vou pagar no Pix aqui, é mais fácil, é mais simples, tal, eu abro meu aplicativo aqui, já pago, tanto faz. O lojista pode estimular, inclusive, a venda do Pix, que para ele é mais barato do que a venda do crédito. Estou falando disso de taxa, eu conheço, eu vim do mercado de adquirência, eu sei que uma taxa de débito e de crédito é uma taxa alta, e eu sei que a taxa de Pix é muito mais convidativa. Então, essa é a forma. Então, o Pix está, aos poucos, tomando conta, de fato, do mercado, da usabilidade do brasileiro, e inevitavelmente daqui a pouco toma conta de tudo, e aí é uma preocupação das bandeiras, né? Mas isso não é um problema nosso aqui, a gente está aqui para facilitar a vida do próprio consumidor e também do lojista e das plataformas. Eu particularmente, aí eu falo por mim e algumas pessoas que eu conheço também, o porquê que eu prefiro pagar no cartão de crédito e não no Pix? Por causa das milhas. Sim. Então, quando eu pago no cartão de crédito, eu ganho milhas. Então, eu vou pagando tudo no cartão de crédito. Será que existe uma forma das empresas de Pix, por exemplo, como a Shippay, oferecer esse tipo de serviço também? Cara, se você pagar no Pix, você vai ganhar milhas, não sei do quê. Não sei, tô viajando aqui, tentando entender, porque Maurício, se eu ganhasse milhas, eu pagaria no Pix, porque eu já tenho uma previsibilidade maior. Será que rola isso? Não rola? Não sei. Teria alguma forma de, paga no Pix da Shippay e você ganha milhas também. Será que existe uma possibilidade dessas, Lê? Se sair alguma coisa desse podcast aqui, a gente depois vai protocolar dizendo que a autoria é tua, hein? Cara, interessante sim.
É Ia ser uma legal, né, possibilidade, cara? porque hoje em dia, você vê, a semana retrasada, há uns 2 meses mais ou menos, recebi a comunicação lá do cartão Black, por exemplo, que estava cortando um pouco mais das salas de aeroportos, né? Ia diminuir um pouco, tinha direito a 4, vai ter 2, então as milhagens já estão, o programa de milha já estão diminuindo um pouco os nossos benefícios. Se eles remarem contra a maré, vai ficar muito mais fácil a penetração de Pix do que o próprio cartão, né? É Perfeito. uma possibilidade, Maurício. Eu não sei. Vamos tentar pensar de alguma forma. Talvez atrelado a algum CRM, né? Que a gente possa fazer um programa mesmo de fidelidade. E aí eu acho que, de novo, né? Casar meios de pagamento com outros meios, como por exemplo um CRM, um programa de fidelidade. Eu acho que isso pode ser que seja o futuro, sim. É Eu acho animal, cara. a ideia é Animal. muito boa. É porque eu falo por mim, eu falo também por outras pessoas que eu conheço. Tem muita gente que não paga mais nada em Pix. Uhum. Não paga mais, assim, não é que não pague mais nada. Quando tem os valores maiores, né, eu vou fazer uma compra maior, prefere pagar no cartão de crédito porque tem essas milhagens. Claro que a compra do dia a dia, vai na padaria, vai no mercado, gasolina, esse tipo de coisa, ainda o pessoal usa o Pix. Mas se tivesse alguma forma de trazer essas milhagens, trazer milhagens para o pagamento de Pix, resolveria a vida de muita gente, né? Uma pergunta: vocês foram comprados por quem? Conta um pouquinho o que aconteceu? Me conta um pouco da história. A Shipay, ela foi criada. Há quantos anos a Shipay tem já, mais ou menos? 6 anos. 6 anos? Foram criados por 4 sócios. Se eu vou falando, Gil, se eu não souber alguma. Bom, eu tô na Shipay, Maurício, desde novembro, tá? Eu Desde sou, novembro. sou jovenzinho, eu sou um neném É um dentro da neném na Shipay. Shipay. Mas a Gil e a Maia aqui, que estão comigo aqui no estúdio, elas não são mais velhas, mas são mais antigas de Shipay do que eu, tá? Então, qualquer coisa, elas vão levantar a mãozinha lá e falando as coisas para mim. Bom, foram criados com 4 sócios, né? Eram 4 amigos, né, que criaram a instituição Shipay e nasceu de chipar mesmo, de ligar o meio de pagamento às plataformas, né? Outro dia eu estava perguntando pro Luiz, que é o nosso CEO, e ele falou que foi exatamente isso, né? Num café, era para chipar mesmo, né? Era chipar meios de pagamento, de fato, conseguiu aglutinar meios de pagamento para facilitar a vida do consumidor. E aí veio a B3, hoje a B3 é a antiga Bolsa de Valores, né? Bolsa Mercantil, Bolsa de Valores de São Paulo, ela já tem um conglomerado de empresas que fazem parte deste grupo, e ela veio e adquiriu parte da Shipay. Então, 2 dos sócios saíram, venderam as ações, a parte deles e saíram, e ficamos com os 2 sócios, o nosso CTO, o Fábio Iqueno, e o Luiz Coimbra, que é o nosso CEO do grupo. O Luiz cuida mais na parte comercial e o Iqueno mais da parte de tecnologia, né? Então ficaram só os 2. Tem um processo aí de 2 anos, né, de compra, né? Então tem uma série de meandros no meio que a B3 precisa saber, e por isso que eles estão lá. Então a passagem de bastão. E se eu não me engano, daqui 2 anos, se eu tiver errado, o Luiz vai brigar comigo. Aí tem a opção de compra, de fato, da B3 pela sua totalidade da compra mesmo da Shipay. Mas o que aconteceu com a compra da Shipay? O que vem aqui no mercado, e que muitas pessoas já sabem, é duplicado escritural. E aí eu só vou fazer um parênteses para falar um pouquinho de duplicado escritural. Duplicata escritural. Exatamente. Nossa, o nome já é complicado, né? O nome já é difícil. Bom, o duplicado escritural nada mais é que um pagamento que foi feito numa duplicata, numa nota, que vai ser pago daqui 30, 60, 90 dias, e esse papel hoje ele é negociado no mercado, vamos dizer assim. Mas ele é um papel de risco. É um papel que não passa por nenhuma registradora ou algo parecido. Então, eu sou fornecedor, você forneceu para mim. Eu sou um supermercado, você forneceu chinelo para mim, tá? Tá. E eu prometi para você que eu vou pagar esses chinelos daqui 60 dias. É uma compra a prazo. Isso. Tá. Só que você está precisando antecipar esse dinheiro, mas você já disse para mim que eu só poderia pagar aqui 60 dias, Você tá? teria a possibilidade de pagar daqui a 60 Exatamente. dias. Então, Maurício, eu tô esperando daqui a 60 dias esse pagamento. Isso, mas apertou seu calo e você precisa antecipar esse dinheiro. Você vai antecipar comigo? Não, porque eu já falei para você que só ia pagar em 60 dias. Então você vai numa fintech, num banco,
e vai antecipar essa minha duplicata que está comigo para pagamento, e você vai antecipar para você. Essa troca hoje, ela não era feita, não era centralizada por ninguém. O Banco Central sabia, mas ele não estava cuidando de tudo isso. Há informações do Banco Central que esse universo duplicata está em torno de 10 trilhões por ano de volume de duplicata. O que ele fez? Eu vou olhar para esse canto. Então, a B3 é uma das registradoras que vai cuidar do registro da duplicata. E a Shippay é um hub de pagamento que vai interligar sacado, sacador, as fintechs e os bancos e vai fazer o pagamento. Então, por exemplo, o produto que você vendeu para mim, quando eu for ter que... Você negociou ela, tá? Então, vendemos um produto lá, 100 mil reais, você foi lá, negociou, tem a taxa do banco e tal, você pegou um valor para antecipar. A hora que eu for pagar os 100 mil reais, eu não vou pagar mais para você, porque você já pegou o dinheiro lá. Sim. Mas quem tá com esse dinheiro? Quem que antecipou a duplicata para você? Pra mim? Aí é a registradora B3 que está por trás disso, então eu vou bater na B3, o meu RP vai estar casado com a B3 e interligado com a Shippay, e eu vou falar, ó, você quer pagar para a B3? Paga para a B3 que eu vou distribuir esse dinheiro, eu já dou a liquidação dele para você. Eu decido, porque essa duplicata que o banco antecipou aqui com você de 60 dias, ela pode antecipar com uma outra pessoa para 30 dias. Então, esse papel pode ser flutuante. A B3 e as outras registradoras, serão 5 no final das contas, vão saber onde essa duplicata está. Então, eu vou pagar direto para a B3, vou ficar tranquilo, eu não preciso sair procurando onde está o papel para eu pagar. Eu pago para a B3 e ela faz a liquidação junto com a Shippay, que vai ser o hub de pagamento também. Mas o risco é da B3, porque sim, ela me emprestou se você não pagar a B3, ela fica no prejuízo. O risco não é da B3. A B3 registrou. O risco é de quem assumiu o banco. Ele emprestou o dinheiro. Mas ele emprestou, não, ele antecipou. Ele antecipou, mas essa antecipação, ela tem um custo. O banco está cobrando um percentual disso aí, né? É como se fosse uma antecipação de cartões. Cartão de crédito do lojista. Eu quero antecipar o meu recebível. Você vai lá com o banco. Mas espera aí. Você já tem um dinheiro lá no banco X, então esse dinheiro está comprometido. Então você não pode antecipar aqui e antecipar lá. Se bater essa duplicata, cara, essa duplicata já foi antecipada, já não tem mais dinheiro aqui. Não vai fazer, porque agora é obrigatório o registro. Por isso que a duplicata escritural, ela vai ter que ser escriturada e registrada. É como se fosse um empréstimo do banco. Exatamente. Mas é uma grana que o Banco Central não estava de olho nisso, e o volume, há de se dizer, hoje você tem um volume por ano de cartões de crédito em torno de 4,5, 5 trilhões de reais de movimento por ano, e a duplicata dá em torno de 10 a 11 trilhões de reais de papéis, de transações, né? Por fornecedor, sacado e sacador, não que está perdido, porque todo mundo acaba de uma forma ou outra pagando, se comprometendo a pagar os seus fornecedores, mas esse papel ele pode ser negociável. E aí entra a história da B3, como sendo uma das registradoras, e a Shippay fazendo parte do grupo dela. Foi aí que surgiu. Nossa, chique demais, né, gente? Chique, bem legal último. Isso. Acho bem legal. E você que está assistindo esse episódio, também tem alguma dúvida com relação a esse último produto que o Lê falou, também pode mandar as perguntas, né, no próprio vídeo, ou pode falar. E aí eu acho que eu vou aproveitar agora. Quem está nos assistindo, como que eles fazem? Além deles estarem lá dentro da comunidade, quem não está dentro da comunidade, hein? É para entrar lá dentro da comunidade. Chama a gente coloca vocês lá dentro dos nossos grupos também. Se eles quiserem contatar vocês, quais são os canais de comunicação? Instagram, TikTok, o e-mail, o site? Como é que a galera consegue contratar vocês? Eu vou falar aqui, mas a Maiara, se eu falar errado, é shippay.oficial, o nosso Instagram. Então, o nosso Instagram, shippay.oficial. Para falar com parcerias, e aí tanto PDV como e-commerce, pode mandar o e-mail para parcerias@shippay.com.br. Para falar comigo, leandro.nunes@shippay.com.br, e Juliana é giuliana.helena. Helena não usa. Juliana.oliveira@shippay.com.br.
Legal, legal. Todos essas... E aí, esses... ou visita o nosso site, shipay.com.br, e lá tem um canal já de WhatsApp, fale com parceiro, tal, fale com a gente, né, alguma coisa assim, vai cair em um dos nossos canais, descreva o que você é, plataforma, PDV ou cliente final, e a gente vai atendê-los com o maior prazer e maior excelência no mercado. Show de bola, show de bola. E todos esses contatos estarão também aqui embaixo no vídeo. Quem que estiver nos assistindo estará aqui embaixo. Caso não encontre o contato, pode entrar em contato com a gente também, lá dentro do ConEcon. Ponto importante, gente, como a Shipay está junto com a gente lá no ConEcon, junto na nossa empresa de educação, eles também têm condições especiais. Então, fala que veio através do ConEcon, eles vão atender por vocês com a maior excelência do mundo, como atendem todos os clientes, mas quando vem de ConEcon, tem um carinho especial, né? A gente está junto nessa estratégia, tanto comercial como também de parcerias. Então, fiquem à vontade, pode entrar em contato com a galera também. Gente, eu queria ficar conversando mais tempo aqui, mas o meu tempo estourou, né? Eu queria ficar um pouco mais tempo. Eu acho que é o primeiro podcast que a gente faz junto com a Shipay, né? De outros que terão também. Caso vocês que estão nos assistindo tenham qualquer dúvida, mandem pra gente, entrem em contato lá dentro da comunidade. Não, e se quiser que a gente aprofunde mais em qualquer um dos temas que nós falamos aqui hoje, enche o saco lá do Maurício, a gente vem aqui, grava outro, fala outro. A gente faz todos. Vamos fazer. A gente já participou mês passado do encontro ConEcon, bastante importante, eu e a Juliana fomos lá. Lá fizemos relacionamento com 2 plataformas que a gente não tinha contato, então foi a oportunidade de fazer esse network lá, né, de investir no network. Eu acho que a vida da gente é assim, né, é trocar e um ajudar o outro. Teve algumas empresas lá que a gente falou, inclusive, qual que é o nome do menino lá? Bruno Romeira, da Revi, Brunão. Da Revi, exatamente. Brunão, grande amigo. Já conectamos com ele, acho que ele tem um produto interessante que vai atrelar um meio de pagamento lá, então acho que isso é sempre muito bacana. E se você me permite, hoje pela manhã eu estava vindo para cá, vindo para Shipay e depois vindo para cá. Posso citar um podcast que eu ouvi aqui? Claro, perfeito. E eu acho muito legal, e eu acho que serve para as plataformas, eu acho que para todo mundo na vida, né? Bom, de manhã eu estava escutando o Café com Destino, do Thiago Brunet, e aí ele estava falando de compras, né? O que a gente compra de melhor, de pior, o que a gente gasta. E aí ele falou uma frase que é muito interessante, ele falou assim, antes de tudo, antes de comprar, ele falou, invista em você, invista nas coisas internas. Compre aquilo que as pessoas não vão ver. Falou exatamente assim. Não vão ver, mas vão saber que você tem e quando elas estiverem junto com você. Então o que ele está falando assim, ó? Compre sabedoria, compre conhecimento, compre instrução, compre network. Isso vai determinar o seu futuro. E aí eu pego um pouquinho e eu falei, cara, é isso mesmo, né? Quando a gente tem conhecimento, tem sabedoria, quem está junto com a gente consegue dividir um pouco daquilo, e aí as pessoas passam a te comprar também. Então eu investi em mim internamente, e eu acho que eu queria só tentar passar para pessoas que estão vendo a gente, tanto como pessoas, como plataformas de e-commerce e clientes finais, para investir internamente. Seu produto é muito bom, mas invista na sua plataforma. Invista num meio de pagamento que você possa dar uma jornada bacana para o seu cliente fazer o pagamento. Para dar opções. Então, você, plataforma, invista numa plataforma, que somos nós, no Hub, que você pode dar ao seu cliente uma comodidade para ele fazer o pagamento por onde ele quiser, ele pode escolher. Então, a partir do momento que a gente consegue investir internamente na gente, a gente consegue vender o nosso produto externamente. Nós, como pessoas, as plataformas e os clientes como meio de consumo mesmo, né? Então, é isso que eu queria deixar aí, por último, nesse podcast. E muito obrigado pela parceria, eu acho que vem sendo muito bom, muito produtiva, e eu tenho certeza que vai ser bem bacana aí até o final do ano, com certeza. Maravilhoso. Eu ia até te pedir para você falar algumas palavras, uma frase que você acha bacana no finalzinho agora do nosso podcast.
Você já falou aquilo, e foi uma frase incrível, né? Já nos presenteou com essa reflexão. É extremamente importante isso. Eu sempre digo que as relações humanas, elas são primordiais em qualquer lugar, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. Eu sempre digo que o B2B não existe e nunca existiu. Tem muita gente que briga comigo, que me xinga, falando, não, não existe. Eu nunca vi uma empresa falando com outra. Eu vi um CPF, uma pessoa falando com outra, que está representando uma empresa. Ah, mas as diretrizes são da empresa, que foram feitas por quem? Por Por um pessoas. CPF, por É isso aí. uma pessoa. Então as relações, todas as relações são feitas por pessoas. Então, no momento que você conseguir entender a mente humana, o que acontece e o que não acontece, acabou. Você consegue resolver qualquer coisa. Então a gente precisa disso. E eu sempre digo que o ser humano, ele é tribal. Nós participamos de, nós queremos estar junto da tribo. Então tem a tribo do rock and roll, tem a tribo do pagode, tem a tribo do e-commerce, tem a tribo das fintechs. Então todo mundo, se estiver remando para o mesmo lugar, para o mesmo caminho, com a mesma crença, todo mundo consegue chegar no lugar almejado, né? Então todos vão para o mesmo lugar que é o sucesso. Então eu sempre digo, a Viviane Vilela do E-Commerce Brasil, ela fala muito isso, né? É perto dos bons que a gente fica melhor. Perto dos bons que a gente fica melhor. E é verdade. A gente tem que. O ambiente faz diferença. Uhum. Então, sempre que você estiver num ambiente que seja um ambiente acolhedor, que seja um ambiente humano, em alta performance, você consegue chegar a qualquer lugar. A Shipay é um dos grandes parceiros que a gente tem hoje dentro do ConEcon. A gente tem muito orgulho de estar junto com vocês nessa caminhada dentro do ecossistema. E sempre que vocês precisarem, a gente está aqui para ajudar no que for necessário. Leandro, muito obrigado pela presença de vocês, as meninas também. Ó, as meninas querem falar alguma coisa, gente, antes da gente terminar. Dentro do grupo do WhatsApp da ConEcon de comunidade, o meu contato corporativo está lá. Então, se alguma plataforma, se algum lojista tiver interesse, fala diretamente comigo que o meu contato está lá. Dentro da comunidade, olha só. Pode falar mais alto, que aí o pessoal vai ouvir. Pode falar, pode falar. Dentro da comunidade, gente, do grupo de WhatsApp da ConEcon, o meu contato, Juliana Oliveira, está lá, viu? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me chamar lá no grupo, ou até mesmo no privado. Meu contato corporativo está lá. Estou com a blusinha azul da Shipay, então Legal. vai ser fácil de identificar. Juliana Oliveira, gente, dentro dos nossos grupos do WhatsApp, quer falar alguma coisa sobre a PicPay, a Juliana tá lá para poder atender vocês. Perfeito. Certo? É isso então, gente? Obrigado, Maurício. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Foi um prazer participar aqui. Obrigado, meninas, por me acompanhar, por nos acompanhar, né? E sempre que precisar da gente, estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela presença também. E turma, acompanhem as nossas redes sociais. Hoje o nosso Instagram é ConEcon Oficial. Dentro do Instagram. Também o nosso canal do YouTube. A gente ainda não tem do TikTok, mas em breve a gente terá. Caso queira me acompanhar também, eu sou o mal.guimarães, com 2 S no final. Esse é meu Instagram, meu TikTok também é nesse modelo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, podem nos chamar, tanto nas redes sociais, como no canal do YouTube também. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Até.